Nós acreditamos que a juventude precisa mais do que oportunidades. Precisa de consciência, responsabilidade e propósito. Muito prazer. Nós somos o movimento Protagonizar e estamos formando a nova geração protagonista do Brasil. Olá, eu sou a Sofia, assistente de aprendizagem do Movimento Protagonizar, uma iniciativa do Ser Adolescente Educação. Este é um espaço de reflexão, consciência e desenvolvimento pessoal. Aqui, nós falamos sobre escolhas, identidade, responsabilidade e futuro, sempre com respeito, verdade e propósito. Depois de refletirmos sobre autoconhecimento, valores e talentos, chegamos a um dos pontos mais sensíveis e determinantes da construção da identidade: a autoestima e o sentimento de pertencimento. Esses dois aspectos influenciam profundamente a forma como você se enxerga, como se posiciona no mundo e como constrói seus relacionamentos. Eles não nascem prontos, nem são definidos de uma vez por todas. São construídos ao longo da vida, a partir das experiências, das palavras que você ouve, das comparações que faz e das escolhas que assume. Autoestima não é se achar melhor do que os outros, nem acreditar que nunca erra. Autoestima é reconhecer o próprio valor, mesmo conhecendo as próprias limitações. É entender que você pode aprender, crescer e melhorar, sem precisar se diminuir ou se anular. Muitas pessoas crescem ouvindo mais críticas do que incentivos. Aos poucos, passam a acreditar que não são suficientes, que não são capazes ou que não pertencem a lugar nenhum. Essas mensagens, repetidas ao longo do tempo, acabam moldando a forma como a pessoa se vê e se trata. Quando a autoestima é fragilizada, a pessoa começa a viver tentando agradar, se esconder ou se comparar o tempo todo. Passa a buscar validação externa para se sentir aceita, importante ou valorizada. Esse processo é silencioso, mas profundamente desgastante. Protagonizar é entender que o seu valor não depende da aprovação dos outros. Ele começa no reconhecimento interno de quem você é, da sua história, do seu esforço e do espaço que você ocupa no mundo. O sentimento de pertencimento também é muitas vezes confundido. Pertencer não é se moldar para caber em qualquer grupo, nem abandonar aquilo que você acredita para ser aceito. Pertencer é ser acolhido sem precisar anular a própria identidade. Muitos jovens se afastam de seus valores, ignoram seus limites e fazem escolhas que não representam quem são apenas para se sentirem incluídos. Mas o pertencimento verdadeiro não exige que você deixe de ser quem é. Ele acontece quando você se permite existir com verdade, sem máscaras e sem medo. A autoestima se fortalece quando você reconhece seus talentos, mas também quando aceita seus limites e respeita o seu próprio processo. Ninguém cresce se comparando o tempo todo. Comparações constantes geram frustração, insegurança e a falsa sensação de que nunca é suficiente. Crescer exige paciência consigo mesmo, responsabilidade sobre as próprias atitudes e disposição para aprender com os erros. Uma autoestima saudável não impede as dificuldades, mas ajuda você a atravessá-las com mais equilíbrio. Quando você constrói autoestima, você se posiciona melhor, aceita críticas sem se destruir e reconhece elogios sem culpa. Você aprende a ouvir, refletir e decidir o que faz sentido para a sua vida. Protagonizar é ocupar o próprio lugar no mundo sem medo de ser quem você é. É entender que você não precisa se diminuir para caber em lugar nenhum, nem se moldar para agradar a todos. Por isso, fica aqui um convite à reflexão sincera. Você tem se tratado com respeito? Tem reconhecido seus avanços, mesmo que ainda não tenha chegado onde deseja? Pertencer começa quando você para de se excluir de si mesmo, quando passa a se acolher e a se reconhecer como alguém em construção. Quando você entende que a sua história importa, que a sua presença tem valor
e que você não precisa se anular para ser aceito. Uma identidade fortalecida gera escolhas mais conscientes, relacionamentos mais saudáveis e um futuro com mais equilíbrio emocional. Ela permite que você caminhe com mais segurança, mesmo diante das incertezas da vida. Nesta primeira temporada do projeto Protagonizar, apresentamos os pilares que constroem a identidade: autoconhecimento, valores, talentos, autoestima e pertencimento. Chegamos ao final desta reflexão. Protagonizar é entender que ninguém constrói a sua história por você. As escolhas são suas, as atitudes são suas e o futuro também. Leve essa reflexão para a sua rotina, para a escola, para a família e para as decisões que você toma todos os dias. Continue conosco no movimento Protagonizar. E lembre-se, você não é figurante da sua história. Até o próximo encontro.